E aí, caras, tudo bem com vocês? Em Movimento Cultural, Cultura em Movimento. Eu sou o professor Alcides Guerreiro de História, mas você já sabe, nessa pegada do novo ensino médio, a gente trabalha de forma inter e transdisciplinar. Eu queria hoje inverter aqui a ordem, apresentar a galera de Libras, que faz esse trabalho super bacana de inclusão, e toda vez que a gente tem feedback sobre o trabalho dessa galera, só rola elogio, só rola reconhecimento. Com vocês, então, a Natália. Nós também temos aqui o professor Anderson, que vai trocar uma ideia com a gente. O que aconteceu aqui, Anderson? Fala pra nós, Anderson. Abra seu coração, Anderson. Pessoal, salve, salve. Muito bom estar com vocês mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar sobre festivais, festa, cultura, sextou. Deixa eu te fazer uma pergunta assim logo de cara. Você reconhece importância nesses festivais culturais de cinema ou você acha que é só oba-oba de marketing? Não, eu acho que é bom pra gente divulgar trabalho mesmo. Tem filme que a gente acaba conhecendo mais por causa de festival do que por causa de... Porque é um processo, pra mim, pelo menos pra mim, não no sentido da existência do festival em si, no sentido pessoal, pra que ele serve pra mim. Para divulgar trabalhos mesmo que de outra forma talvez eu não chegaria a conhecimento, porque eu não sou um grande pesquisador de cinema. Então um filme que ganha um Oscar, ele vai ter alguma repercussão na mídia, vai chegar em mim e eu vou poder assistir. Você tem o hábito de ler caderno cultural perto do final de semana para ver estreia, essas coisas, ou você é impactado de outra forma? Eu tenho um podcast que eu ouço toda semana, que é o Xadrez Verbal, e eles fazem... Xadrez Verbal? Xadrez Verbal. Xadrez Verbal? Nossa, que nome curioso. Um abraço aqui, ó, Felipe Figueiredo, Matias. Não conheço o Xadrez Verbal, fala aí. Não, então, eles repercutem bastante coisa relacionada à política internacional, mas ao final do programa eles deixam uma parte voltada, ou uma sessão do programa que eles chamam de Sétimo Selo. Referência. Bergman? É isso. E eles trazem alguns elementos assim, essa semana vai acontecer aqui em São Paulo, ou essa semana saiu esse filme, ou então houve o falecimento de tal ator, ele lançou esse filme aqui que foi bastante sucesso e tal. Então é uma forma que eu acompanho mais um caderno virtual, digamos assim. E se de repente, nessa pegada que a gente está falando de festival de cinema, você tivesse que dar o seu Anderson Oscar, o seu Anderson. Sim. Imagina você lá dourado, tal, com uma espadona. O seu Anderson. Para qual ator internacional, para qual atriz internacional você daria? Olha, atriz, eu vou pensar na... Vou pensar na Lupita. Mesmo eu acho que ela tem feito alguns trabalhos bastante consistentes. Eu acho interessante como ela vai, sei lá, dos 7 anos de escravidão ao Wakanda, entendeu? Então, eu acho que é fazendo interessante. Um arco bastante diverso. Essa questão de versatilidade sempre me impressiona, sabe? Uhum. E eu acho que um cara que eu gostei de ter merecido o Oscar, acho que é meio clichê, mas eu gosto muito da atuação do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? É. Não, eu gosto também do Leonardo DiCaprio. Inclusive, o Leonardo DiCaprio ele fez um percurso bastante interessante que outros atores fizeram. Começaram com filmes meio bobinhos, né? Meio boy band, aquela revista Colírio, aquela coisa toda. Sim. E, de repente, deram uma guinada. Começaram a perceber, óbvio, que eles iam envelhecer e a manutenção de uma carreira relacionada só ao aspecto físico, ela inexoravelmente vai caminhar para o declínio. Né? E aí eles começaram a se relacionar com grandes diretores em trabalhos cults. Sim. No caso do Leonardo DiCaprio, me corrija se eu estiver errado, acho que foi com o Scorsese que ele começou essa trajetória. Sim, mas o primeiro filme da carreira dele, eu acho já tem uma pegada cult. Que é o Diário de Adolescente. Que é um filme já, digamos, até meio pesado. Que fala de drogas, etc. Mesmo assim, ele entrava lá como o cara bonitão do filme, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho uma predileção, assim... Daniel Day-Lewis, não sei se você conhece o Daniel Day-Lewis, eu acho. Daniel Day-Lewis é assim, tem Daniel Day-Lewis, eu vejo o filme. Nem me interessa saber o nome do filme. Sim. Né? Se eu não me engano, acho que ele já ganhou 3 Oscars, né? Já foi indicado mais de 4 vezes, ganhou 3 Oscars. E para atriz, eu ainda mantenho
na linha da Meryl Streep. Sim. Eu acho a Meryl Streep uma mega atriz, né? Também tem uma carreira. E nacional? Quem que você colocaria aí, ator e atriz, na seara nacional brasileira? Olha, eu não sou uma pessoa que acompanha, por exemplo, a dramaturgia brasileira no questão de novela. Eu não conheço quase nada de. Você é novinho, pô. Você é novinho. Você já nasceu com youtuber. É por isso. Então. Aí, com relação a filmes, eu gosto bastante do Wagner Moura. Já assisti alguns trabalhos dele. O Wagner Moura, o Selton Mello também, ele fez alguns trabalhos que me chamaram bastante atenção. Agora, atriz, deixa eu pensar aqui na minha cabeça, ver alguma que... lógico, Fernanda Montenegro, né? Acho que... Ó, concurso, né? Fernanda Montenegro devia ter ganhado o Oscar Central do Brasil. Merecia. Fica aqui a indignação. E se ela perdesse para uma atriz que estivesse no patamar dela, a gente até entenderia, né? Mas ela perdeu para aquela loirinha que hoje... A Gwyneth Paltrow, né? Isso, que não tá no patamar dela. Ali foi uma patriotada que os estadunidenses deram, né? E aí ficou no campo moral o Oscar da Fernanda Montenegro. Mas ela também nem precisa disso. Acho não que ela precisa. Já tá... Você tem o Fernando Montenegro, tem o Oscar do meu coração. Eu li há pouquíssimo tempo a biografia escrita por ela, a autobiografia dela, né? Porque uma pessoa de 90 anos, ela praticamente acompanhou a história cultural da dramaturgia brasileira aí, desde a criação da TV Tupi, em 1950, né? Já tem um certo tempo aí. E se eu tivesse que falar ator, eu falaria o Osmar Prado. Conhece o Osmar Prado? De cabeça... Ele fez agora a releitura do Pantanal. Sim. Acho que era o velho do Rio, uma coisa assim, eu não assisti. E eu já o conheci pessoalmente, já ouvi na Coxia e em outros festivais, só que de teatro. Pessoa super bacana, super legal, né? Nós temos aqui no Brasil uma seara de... Eu acho que no Brasil a gente peca principalmente, viu, Anderson? Que é uma coisa que eu ainda acho que a gente tem que melhorar bastante. No casting. Na escolha do ator para determinado personagem. Parece que a gente tem um círculo muito estreito de ótimos atores que se encaixariam em qualquer personagem. Quando a gente tenta abrir um pouco esse círculo, você percebe ali muita gente que foi formada, não, digamos assim, por um talento nato, mas que parece meio biônico, parece formado, sabe assim, com aquela estrutura de televisão, de uma narrativa filmográfica de TV. E quando vai para cinema, não sei se você, mas eu percebo ali que a pessoa ela tá num papel, ela não é o papel. O que a gente sabe que é completamente diferente. Sim. Né? Vocês já viram aqui? Coloca no LED, olha lá. Olha, vocês já viram, mas vamos olhar aqui. A gente está na atividade integrada número 5, já é a 27ª aula, e hoje é a primeira parte dos grandes festivais de cinema. A gente está olhando aqui a habilidade da BNCC, né? E também tem a habilidade geral básica, que é apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. O objetivo desse nosso encontro é apresentar e celebrar os mais importantes festivais de cinema do mundo. Tem uma questão aqui, Anderson, que eu gosto sempre de lembrar também, porque é com muita tristeza que eu faço um desabafo. Como cultura é visto muito como um supérfluo, né? Sim. Quando tem que fazer escolhas políticas para corte de orçamento, a cultura entra em primeiro lugar. Sempre, quase sempre, roda primeiro a cultura, como se a cultura fosse uma perfumaria, como se a cultura fosse, sei lá, se der a gente... Isso. Né? Não é essencial, então as pessoas não vão dar prioridade, então faz sentido a gente cortar em primeiro plano, porque se a gente cortar, por exemplo, saúde, já gera um burburinho. Mas quando a gente corta a cultura, a gente sabe que a repercussão também não é tão grande. E por que isso te deixa tão indignado, professor? Porque a cultura, ela tem dois aspectos aqui que a colocam de forma imprescindível. A primeira dela
é que ela retrata manifestações da sociedade. E essas manifestações da sociedade, elas projetam as nacionalidades, as identidades, os padrões para si mesma e para o redor do mundo, fazendo com que haja um pertencimento pela via artística de todo um componente nacional. Isso é fundamental para a manutenção da autoestima de um povo, isso é fundamental para a alocação desse mesmo país num cenário internacional geopolítico cada vez mais globalizado, cada vez mais internacionalizado e cada vez mais carente dessas diferenças identitárias. E o segundo aspecto? O segundo aspecto é a questão de que se gera muito emprego. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente faz uma obra cultural, não se limita só à cenografia, ao palco, à parte de som, etc, etc, etc. Isso gera muito emprego em cascata. Anderson, a gente está falando aqui de coisas muito importantes, né? Aproveita aqui e dá um toque sobre um trabalho também que a gente está fazendo relacionado à inclusão, que é a trilha antirracista. Isso. Dá um toque. Então, pessoal, vocês terão acesso aqui ao card abaixo aqui da gente, contendo informações sobre o Centro de Mídias na Educação Antirracista. Então, foram feitas diversas aulas ao longo do nosso percurso aqui no Centro de Mídias, com uma grande variedade de aulas com o tema antirracista. Só que isso não está limitado somente, por exemplo, às ciências humanas. Não. Nós temos, por exemplo, aula de matemática, aula de ciências voltadas à questão do antirracismo. Então, às vezes você tem uma dúvida, tem um colega que tem uma dúvida, tem o professor seu tem uma dúvida de trabalhar esse tema, fica aqui a recomendação desse enorme acervo que esperamos que lhe seja muito útil. Porque a gente nunca pode esquecer. Não basta não ser racista. Isso. A gente tem que ser antirracista. Antirracista. Porque isso está numa perspectiva não só de inclusão, mas numa trilha que a gente também pode chamar de civilizatória. Sim. Eu estava falando aqui, né, da inserção pela cultura no mundo globalizado, pela tomada, pela ocupação de espaços, e nesse mundo globalizado é cada vez mais sem sentido você acabar se estruturando a partir de paradigmas raciais. Sim, sim. Não faz o menor sentido. Uma vez o Obama comentou algo que eu guardei, o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: nesse mundo globalizado, onde as miscigenações, tanto culturais quanto étnicas, estão aumentando bastante, ele falou, o Brasil é o primeiro de todos, porque o mundo vai ficar parecido com o Brasil. Sim. Sim, é interessante, teve um caso agora recente, uma coisa boba, que uma pessoa, um espião russo estava trabalhando na Suécia com uma identidade brasileira. E é justamente por isso, né? Porque o brasileiro, qualquer pessoa pode se passar por brasileiro. Não tem... eu sou uma pessoa branca com cabelo loiro. Pode ser um brasileiro, pode ser um brasileiro. Sim. Uma pessoa negra, pode ser um brasileiro. Uma pessoa asiática também pode ser um brasileiro. Então, a gente tem essa característica de miscigenação. E entrando nessa questão da cultura, como que a gente, por exemplo, pensa os Estados Unidos sem o aparato cultural dele? É impossível. Então, por que a gente aqui não valoriza a cultura, né? A Coreia do Sul utiliza o K-pop e o seu aparato filmográfico, que eles estão tendo uma maior repercussão mundial, como soft power. Lembrando só uma coisa que você falou, a série de streaming mais assistida, em termos de audiência, tudo, é uma série sul-coreana. Então, é o soft power. Ganhou melhor filme pela primeira vez na história de um festival de cinema em Hollywood, que foi o Parasita. E não foi o melhor filme estrangeiro só. Isso. Ganhou como melhor filme mesmo. Filme geral. Primeira vez que quebrou aquele núcleo de língua inglesa como melhor filme. Então se os outros países estão enxergando isso, e convenhamos, os Estados Unidos enxerga isso há muito, muito tempo. O Roosevelt já dizia na década de 30, antes de chegar as minhas tropas, chega o meu cinema. Sim.
Então a gente não pode achar que cultura é supérfluo, porque as outras nações que estão tendo projeções internacionais muito mais fortes do que o Brasil estão utilizando isso de forma ostensiva. A gente vai deixar em segundo plano? Não faz o menor sentido. E eu acho, inclusive, que a gente tem aí um timing muito legal, porque a gente pode associar toda essa questão cultural com a importância que nós descrevemos aqui, e olha que a gente descreveu parte dessa importância, com a questão ambiental também. E o Brasil passa a ser aí extremamente relevante nessa perspectiva, em virtude de nós termos aí o maior acervo de biomas do planeta, em especial a maior floresta tropical do mundo, que é a região da Amazônia. Então, assim, é muito complicado a gente imaginar o Brasil desprezar essa natural fonte de poder de inserção geopolítica que o país tem. Sim, inclusive, recentemente o nosso país está abrindo negociações com o Congo, a República Democrática do Congo, e com a Indonésia, devido à importância das nossas florestas. Então, a gente tem uma estrutura bastante importante com relação à questão ambiental e que... Vou usar o termo de uma forma mais pueril possível, mas é o nosso soft power. Sim. É o nosso soft power. Sim. Sem contar que isso também não é nada novo. As pessoas se espantam muito, Anderson, quando numa palestra, numa aula, eu lembro-as de que após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha a mesma relevância que os Estados Unidos. Foi coparticipante da fundação da ONU. O Oswaldo Aranha teve um trabalho tão de excelência que o Brasil até hoje abre a conferência. Abre a conferência da ONU, sim. A primeira grande Copa do Mundo realizou-se no Brasil, no pós-guerra, em 1950. Né? O primeiro grande evento internacional aí da FIFA. O Rio de Janeiro era considerada a cidade mais interessante do planeta. A gente não pode esquecer isso. E junto com isso veio a Bossa Nova. E para quem não sabe, depois dos Beatles, Garota de Ipanema é a música mais reproduzida da história do século XX. Não é pouca coisa isso. Sim. Então, assim, o mundo já teve uma lua de mel muito forte com o Brasil. Né? E o mundo nos vê, historicamente falando, com muita simpatia. O mundo ainda enxerga no brasileiro o sujeito sensual, festivo, bacana, legal, né? Identificável, multicultural. Né? Oi? Identificável, né? Porque as pessoas, elas... no Brasil tem muitos descendentes de italianos, né? Eu sou italiano e tal. Uma parte da minha família pode ter ido pra lá e tal. Alemães e tal. A gente recebeu o mundo inteiro. E me chama a atenção como, fora desses países de origem, as maiores colônias dessas nações que se prestaram ao processo imigratório acabaram estando no Brasil. Né? Você pega italiano, é Argentina, Brasil e Estados Unidos. Você pega oriental, principalmente colônia japonesa, Brasil. Né? A questão dos bolivianos. Também no nosso mundo contemporâneo, etc. Então, assim, o Brasil, ele está na moda, ele nunca devia ter saído da moda, e isso tem uma relação muito profunda com a cultura. Lembrando de novo, isso não é gasto, isso não é perfumaria, isso não é supérfluo. Isso gera emprego, gera investimento, faz a economia girar. Por falar de tudo isso, e a gente vai falar até um pouquinho de turismo também, na volta da aula a gente começa a centrar um pouquinho mais nos festivais de cinema, porque agora é o momento da vinhetinha. Vamos lá, produça!